Povo de Deus, paz seja convosco. Vocês estão me ouvindo aí, todo mundo? Dá um joia aí. Pastor Leandro já está chegando para ministrar aula para a gente, mas ele está com um probleminha na internet lá, mas ele já está chegando já. Enquanto ele não chega, eu queria ouvir um pouco de vocês. Deixa eu ver quem está aqui primeiro. Deixa eu ver, o Lucélio, Rafael está no trânsito, está chegando. A Otelina, deixa eu ver quem mais está aqui. Roger, Simone, deixa eu ver aqui. Dalete está ali também, estou vendo. Silvana está chegando. Deus abençoe vocês. Ó, a gente está com bastante gente aí hoje. Quem que está no Samsung Galaxy J3? Quem que é? Fala o nome, por favor, que eu não vi. Libera aí, Everton. Quem que está nesse Samsung Galaxy J3 aí? Eu não consegui identificar. Estou só conhecendo, vendo quem está aqui. Ah, deixa eu ver. Pode liberar o som do pessoal aí, Everton, por favor, para a gente ir batendo um papo aqui enquanto o pastor chega. Está liberado. A pessoa que tem que ativar. O pastor, acho que é a minha mãe, que é o Galaxy, tá? Não é a Gladys, não. A Gladys está o nome dela. Ah, tem tá? Um Samsung Então. Em 2016. É Rosiane, pastor. É a Rosiane, agora eu vi. Então tá. A Márcia está na área aí. A Dai. Bacana, gente. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aqui. Semana passada nós estávamos em reunião de pastores e o Lucélio ministrou a aula, né? E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, que eu já tive notícia que foi muito boa. Aliás, Lucélio, nós vamos contratar você, viu? Que as suas aulas estão muito elogiadas. A Otelina está aí. Alguém, gente, para falar um pouquinho sobre semana passada, o que a gente aprendeu, o que foi de importante? Aí tem que ser quem anotou, né? Por isso que a gente tem que anotar. Estou vendo a Simone ali, está com o caderno. Eu anotei. O que você anotou de legal para a gente aí semana passada? Então, o Juscelio falou sobre os sinais de fragilidade de uma aliança, né? Porque, na verdade, você tem que cuidar da aliança, porque tem, né, vários fatores que tornam a sua aliança frágil, né? Que é a desobediência, o descuido da vida espiritual, tem também a arrogância, né? Muitas das vezes a pessoa não tem... ela não tem humildade, né? Até mesmo para submeter. E se você está numa aliança, você tem que submeter, né? A indisposição, a ausência de amor, julgo desigual. Então, foram vários fatores que ele colocou que são sinais de fragilidade de uma aliança. Bacana, bacana. Lembram uma aliança de casamento, né? Aliança de casamento, um relacionamento a dois é isso aí. Se não tomar cuidado, esse tipo de fragilidade aí, ele destrói uma aliança. Que bacana. Alguém mais, gente, quer falar alguma coisa? Sobre a aula passada, ou sobre as aulas? Tem mais gente aí. É interessante vocês se manifestarem, porque quando vocês se manifestam, a gente entende que vocês estão aprendendo, entendeu? Às vezes o silêncio, a gente que dá aula, a gente fica na dúvida, será que a gente explicou certinho e o pessoal pegou tudo? Ou ninguém entendeu nada? Então, quando vocês se manifestam, é mais legal. Eu estou no celular, então eu estou vendo só 4 pessoas, mas se tiver mais alguém querendo manifestar, coloca aí. Acho que o pastor Leandro já chegou ali também. Eu estou passando aqui as telas. E se tiver mais alguém querer falar um pouco sobre a experiência da escola de crescimento, e eu acho que é uma oportunidade muito bacana que a gente está em casa e está aprendendo a palavra, né? Então, quem quiser falar mais alguma coisa, pode se manifestar. É só falar para o Everton e ele me passa, porque eu estou no celular e eu vejo poucas pessoas. Dai, estou vendo a Dai. A Dai tem umas ideias bacanas.
Alguma coisa, Dai, para a gente sobre aliança que a gente está aprendendo? Não? Quem vê assim até parece, né, Dai? Deixa eu ver quem chegou aqui mais. Tem que passar tela por tela aqui, senão eu não consigo ver todo mundo. Isso. Passar aqui. O Otelina também está sempre presente com a gente, né, Otelina? Não falta de aula, não. Essa aí é a aluna frequente. Está sempre conosco. Pastor Rafael chegou em casa aí, né, pastor? Rafael está em casa. Pessoal, enquanto o pastor Leandro entra aqui, uma coisa que eu quero orientar vocês, que a gente possa convidar outros para estar conosco nessa aula. A gente está aprendendo muita coisa boa, é um tema muito propício e, às vezes, a gente pode convidar alguém. O link, ele é para quem quiser assistir. Basta você encaminhar o link para alguém, para quem é líder de células, encaminhar para suas células, para que todo mundo possa participar. Quanto mais gente aprendendo, melhor, porque a palavra de Deus, enquanto mais a gente aprende, mais a gente cresce. Né? É crescimento, não é à toa que chama escola de crescimento. Não é isso, Lucélio? Concorda comigo? Perfeitamente. O que nós temos aprendido é que nós precisamos crescer a cada dia um pouco mais, né? E está sendo muito bom, realmente, todos os temas. O tema é o único, central, mas é uma visão bem abrangente, né, do que é a aliança. E o crescimento, nós estamos aprendendo vários pontos, né? Dentre eles, a gente falou um pouquinho também semana passada que esse crescimento tem que ser progressivo e gradativo, né? É sempre para frente e para cima, tipo uma escadinha, até a gente alcançar a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Amém? Está sendo muito bom, muito produtivo, estou gostando muito, né? E realmente é importante, todos nós estamos aqui, convidar outros, tenho falado isso também com alguns, né? E vamos realmente trazer o pessoal para cá. Uma vez que não podemos estar na sala, né? Está muito bom. Eu costumo dizer, não sei se o pastor chegou aí, se já está ok. Se tiver, ou você, ou o pastor, dá um ok para a gente estar sabendo. Eu costumo dizer, Lucélio, para todo mundo que está nos escutando, uma frase que eu carrego comigo: não há limite para a gente melhorar, né? Não há limite para você crescer. A gente, ainda mais sobre a palavra de Deus, a gente sempre cresce. Um pouco você escuta 30 minutos, 20 minutos, a gente sempre leva alguma coisa. E esse tema, opa, deixa eu ver aqui, chegou uma mensagem. Tá liberado aí, Everton? Tá ok? Acho que chegou uma mensagem de lá. Vamos ver. O pastor Leandro parece que já está ok aí, pastor Leonardo. Já tá ok, tá ok. Então vamos lá, pastor. Bom, pessoal, boa noite, paz seja convosco. Então, dar continuidade hoje, eu interrompi porque é bom o pessoal falar um pouquinho. Dar continuidade hoje ao tema aliança. E hoje eu quero... uma coisa interessante aqui é que, por exemplo, se eu, de repente, repetir alguma coisa que o Lucélio falou semana passada, eu não sei, porque eu não assisti a aula, a gente estava em reunião nacional com o pastor Mário. Então, se a gente repetir, é porque Deus está querendo enfatizar isso para nós, né? Mas vamos lá. Hoje eu quero falar sobre o cordão de 3 dobras. É um texto bastante conhecido. Eu quero ler aqui para você, quem está anotando aí, Eclesiastes 4, versículo 12, que diz assim... Eclesiastes 4:12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade.
Quero repetir o texto. Um homem sozinho pode ser vencido. Geralmente, um homem sozinho quase sempre é vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Bom, só está me vendo e ouvindo bem aí? Só alguém me dá um feedback? Ok. Ok? Ok, beleza. Legal. Uma coisa que eu lembro aqui quando eu leio esse texto, quando eu era criança e a gente ia para a escola, lá no bairro onde a gente morava, costumava ocorrer alguns pequenos furtos, né? Principalmente na rua. Então, a gente combinava de voltar para a escola juntos. A gente ia a pé, né? Então, a gente ia e voltava juntos, porque indo juntos e voltando juntos, a gente inibia a ação de alguém que quisesse nos assaltar. E interessante, eu fui uma vez assaltado justamente no dia que eu estava sozinho. Então, me pegaram na volta da escola, numa rua deserta que a gente passava lá, no dia que eu estava sozinho. Quando a gente andava junto, geralmente nada acontecia. É um exemplo que parece até bobo, de uma realidade. A Bíblia diz que o homem que anda sozinho busca os seus próprios interesses. O texto exatamente diz assim: aquele que se isola busca os seus próprios interesses. E quando a gente só busca o nosso próprio interesse, o nosso interesse pessoal, quando a gente anda sozinho, quando a gente se isola, a chance de ser bem-sucedido, de ter sucesso, de ter vitória, diminui muito. Não há ninguém que seja tão bom que possa ter sucesso sozinho. Então, aqui o texto diz que uma pessoa sozinha, uma pessoa solitária, ela pode ser vencida com certa facilidade. Mas quando você está na companhia de alguém, então você consegue se defender. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Vamos ver lá no Éden, quando Deus criou o homem. Deus criou o homem. A primeira coisa, eu costumo dizer, a primeira coisa na Bíblia que Deus disse, isso não é bom, é quando Deus olhou para o homem e viu que ele estava sozinho. É a primeira coisa que Deus disse, isso não é bom. Não é bom que o homem esteja só. É claro que ali Deus está criando o casamento, estabelecendo a família, mas há uma coisa que vai além disso. Deus está mostrando ali que o homem não foi feito para viver solitário. Veja Jesus. Jesus não casou. Jesus não teve filhos. Mas Jesus não viveu sozinho. Jesus estava o tempo todo, ou quase o tempo todo, rodeado, cercado de pessoas. Somente naqueles momentos em que ele separava para ter a sua intimidade com o Pai, é que ele se retirava, mas logo em seguida ele já voltava. Ele estava o tempo todo na companhia de pessoas. Então, irmãos, uma das lições que a palavra de Deus nos ensina é a importância dos relacionamentos, a importância da amizade, a importância de se conviver em família, a importância do casamento. O casamento, ele é a imagem que Deus usa quando ele quer exemplificar que tipo de relacionamento
Jesus deseja ter com a igreja. Então, voltando aqui lá no Éden, Deus então olha para o homem e diz: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer o homem, e o homem reconhece logo de cara: essa é a minha mulher. E a mulher também recebe o homem. Mas olha que coisa engraçada. Deus não deixou nem o homem ter lua de mel direito. Todo dia ele vinha até o paraíso para se relacionar com o homem. Brincadeira à parte, né? Todo dia Deus vinha até o paraíso para se relacionar com o homem. Ele criou a mulher, mas ele continuou próximo do homem e da mulher. Então, esse é o cordão de 3 dobras. Temos que trazer Deus para qualquer relacionamento que nós temos. A verdade é, uma maneira muito simples de você analisar se esse relacionamento seu, seja de namoro, de noivado, seja de amizade, seja de alguém que você sai junto com a pessoa, enfim, se Deus pode estar nesse relacionamento, ele é bom. Mas se Deus não pode estar, se você se envergonha de trazer Deus para aquilo que vocês fazem quando estão juntos, repito, uma boa aliança. Mas se Deus não pode estar junto, se o cordão de 3 dobras não pode ser formado nesse relacionamento entre você, a outra pessoa e Deus, então esse não é um bom relacionamento, não é uma boa aliança. O texto diz: melhor é serem 2 do que 1, porque 2 enfrentam melhor qualquer desafio do que alguém sozinho. Agora, uma vez que Deus está num relacionamento, seja casamento, seja amizade, seja relacionamento que você tem com os seus irmãos, com a sua família, uma vez que Deus está num relacionamento, numa aliança, essa aliança, ela se torna inquebrável. É claro que alguém pode decidir quebrar. Mas eu queria mostrar para você como é que Deus enxerga, na Bíblia, como Deus enxerga a pessoa que decide quebrar uma aliança em que Deus está. Aquela aliança de 2 pessoas ou mais, em que Deus também está. Veja como Deus enxerga a pessoa que decide quebrar essa aliança. Eu quero dar 2 exemplos aqui. O primeiro, se você puder abrir comigo, está em Provérbios, capítulo 2, versículo 16. Enquanto você abre, eu tomo aqui a minha coquinha. Era melhor que fosse água, né, irmãos? Mas uma coquinha cabe bem. Provérbios 2, 16. Diz assim, ó. Ela também... Aqui está falando da sabedoria, ok? Ela aqui é a sabedoria. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus.
Olha só. Aqui a Bíblia está falando daquela mulher que tem uma aliança de casamento e que ela decide ignorar essa aliança, é chamada de mulher imoral, né? Uma mulher adúltera. E a Bíblia é bem clara em dizer que esta é uma aliança feita diante de Deus. Hoje em dia nós estamos vendo a banalização das alianças. Inclusive, irmãos, eu quero falar aqui, nós temos um grupo pequeno aqui, mas você pode me ajudar a replicar isso. Eu tenho visto na igreja hoje uma coisa preocupante. De vez em quando eu fico sabendo de alguém, e isso não aconteceu uma, nem duas, nem três, várias vezes. Fico sabendo de alguém que casou. Como? Como casou? Não, foi lá no cartório e casou no civil. Mas espera aí, e alguém orou, e alguém fez uma bênção? Não, a pessoa foi lá e casou no civil, está casado. Olha, temos que tomar cuidado para não banalizar as nossas alianças. Eu não estou falando aqui que casamento é a cerimônia. A cerimônia não é o casamento. A cerimônia é o que compõe o casamento. Mas um casamento, uma aliança diante de Deus deve ser feita debaixo da oração do sacerdote. Então nós temos que lembrar isso às pessoas, ensinar isso às pessoas. Ainda que alguém não queira fazer uma celebração, uma cerimônia, a bênção sacerdotal, a bênção do pastor é necessária para que essa aliança seja uma aliança feita diante de Deus. Porque o cartório é diante dos homens, mas é a bênção pastoral, sacerdotal, que faz com que essa aliança seja feita diante de Deus. É o cordão de 3 dobras. Eu estou falando isso aqui porque eu tenho visto isso, não só na nossa igreja, mas em várias. Não podemos perder essa referência. Então, aqui o texto diz: a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Então, vamos esquecer a questão do adultério em si e vamos pensar na quebra da aliança de forma geral. Porque aí se aplica a casamento, a amizade, a aliança com a igreja, com o líder. Olha o que diz o texto. Essa pessoa que trata com banalidade uma aliança feita diante de Deus se dirige para a morte, que é a sua casa, ou seja, o seu destino final, para onde ela vai. Uma pessoa que quebra as suas alianças feitas diante de Deus é essa pessoa que caminha para a morte. Os seus caminhos levam a sombras. Você sabe que aqui sombras significam coisas ruins, consequências negativas, prejuízos, uma vida fracassada. Então é assim a vida de alguém que quebra as suas alianças. Quando o pastor fala de consequências do pecado, da quebra de aliança, o pastor não quer pôr medo em ninguém. É uma alerta. É uma alerta. As nossas alianças feitas diante de Deus e com Deus, elas devem ser inquebráveis. Agora eu quero dar um segundo exemplo. E ele está lá em Malaquias, capítulo de número 2. Malaquias, capítulo de número 2. Versículo de número 14. Malaquias 2:14.
Eu quero ler um pouquinho antes. Versículo 13. Tá certo? Vamos começar no 13. Há outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Vamos ler novamente aqui para a gente entender bem? A outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Versículo 14. E vocês ainda perguntam, por quê? Então, o povo chorava, gemia, porque percebia que Deus já não mais respondia como antes. E aí o povo pergunta, por quê? Por que está acontecendo isso? Por que Deus já não nos responde como antes? Versículo 14. É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo ou da sua aliança matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. Então, veja bem, uma coisa que é bom a gente falar, toda vez que a gente menciona essa questão de quebra de aliança, alguém pode ficar pensando num casamento que não deu certo, numa amizade que alguém traiu, enfim. Se você quebrou a aliança e você fez isso lá no passado, é importante que você se arrependa diante de Deus. Deus é Deus de conserto. Deus é Deus de perdão. Se alguém quebrou a aliança com você, você também deve perdoar essa pessoa. A Bíblia diz assim, naquilo que depender de vós, tende paz com todos. Então, tudo que eu posso fazer para manter a minha aliança com as pessoas, quem quer que seja, eu tenho que fazer. Agora, naquilo que depender de mim, pode ser que alguém quebre a aliança comigo. Aí já não é culpa minha. Agora, se eu lá atrás quebrei uma aliança, Deus é Deus de conserto. Deus é Deus de perdão. Você precisa se arrepender. Eu preciso me arrepender. Mas o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Quando você tem conhecimento sobre algo, a gente costuma dizer o seguinte, que lá atrás a gente vivia na ignorância. Então a gente cometia erros sem saber que estava cometendo, ou sem ter a dimensão do que podia acontecer. Uma vez que eu tenho conhecimento, a minha responsabilidade aumenta. Então, veja como que Deus vê a pessoa, e aqui ele está falando de casamento, mas pode se aplicar a qualquer tipo de aliança. Deus está dizendo aqui que a pessoa que vive em quebra de aliança, ela não tem mais as suas respostas. Ela leva a sua oferta, mas Deus não aceita com prazer. Eu acho que está lá na Bíblia, né? Acho que está lá no Novo Testamento, quando Jesus diz que se você vai ao altar com a sua oferta, mas você tem um problema com o seu irmão, você tem um problema com a sua aliança, você deve voltar lá antes e consertar isso. Então, isso é muito sério. Se alguém quebra as suas alianças,
essa pessoa deixa de ter respostas da parte de Deus. Isso é o próprio Deus mostrando, volta lá e corrige. Volta lá e reconhece o seu erro. Eu me lembro de uma história que meu pai conta de um pastor que era pastor da nossa igreja e um dia resolveu sair da igreja, levando consigo algumas pessoas numa atitude de rebeldia. Esse pastor, no primeiro momento, teve até um certo sucesso. Passaram os anos e o meu pai, pastor Antônio Genaro, estava lá no seu gabinete na Assembleia Legislativa e alguém disse assim, o fulano de tal está aí. E ele até achou estranho, depois de tantos anos, aquele pastor procurá-lo. Mas ele resolveu atender o pastor. Quando o pastor entrou na sala, ele já entrou ajoelhando. Já entrou ajoelhando e falando, pastor Antônio, me perdoe por cabeça. Porque depois que eu fiz o que eu fiz, nada do que eu tentei deu certo. Aí, o pastor Antônio, então, fez uma oração por ele, né, liberou ele, e ele saiu dali. Não sei, não tenho notícia dele, mas pelo menos ele teve essa atitude de reconhecer que tudo estava dando errado na vida dele, no ministério dele, porque ele quebrou uma aliança. Então, ele foi lá para se arrepender. Irmãos, é muito sério. Quebra de aliança é uma coisa muito séria diante de Deus. Então, o cordão de 3 dobras. Eu, você e Deus. Eu, a igreja e Deus. Eu, a minha esposa e Deus. Eu, meu marido e Deus. Eu, a minha família e Deus. Eu, o meu amigo ou os meus amigos e Deus. E isso se estende à vida profissional. Você tem lá um negócio, esse negócio envolve pessoas, você tem ali uma aliança com aquelas pessoas. Você é o seu patrão e Deus. Porque tem gente que acha que porque o patrão é ímpio, não tem que ter uma aliança com ele, não tem que ser respeitoso com ele, não tem que ser obediente a ele, não tem que honrar o patrão. Então, a aliança deve ser inquebrável. Eu queria abrir agora um pouquinho para a gente ouvir vocês e comentar também a partir daquilo que vocês perguntarem ou falarem alguma coisa. Quem quer comentar alguma coisa? Alguém? Ou ninguém? Eu? Pode falar. Uma empresa, ela era consagrada, foi consagrada no centro, os líderes eram... Pastor Hélio, né? Filhos... Isso. Os Ok. líderes eram filhos de... E nem por isso a gente deixava de pregar o evangelho para eles, de dar testemunho daquilo que a gente cria. Claro que a gente tinha muita limitação, mas lá dentro da empresa nós conseguimos ganhar várias almas, tinha muitas pessoas desviadas, os deles Jesus. Hoje, eu tive o prazer de encontrar com um rapaz que... Deu uma agarradinha aí? Parece que sim. Voltou? Agora eu estou vendo o pastor Hélio, mas não estou ouvindo. Que abriu o microfone. Pai, está desligado. Deu? Ok. Ah, tá. E eu encontrei com ele depois de algum tempo e ele tinha assumido uma igreja, ele tinha assumido um ministério.
ainda que a gente não precisa esperar estar na liderança para fazer alguma coisa. Ainda que a gente está sujeito à autoridade do patrão, mesmo ele sendo ímpio, devido à aliança que a gente tem, nós podemos trabalhar em segundo plano, fazendo com que o evangelho seja pregado e vida seja... Amém. Alguém mais quer comentar ou perguntar? Eu, pastor Leandro. Sim. Rafael, dentro das palavras de hoje, o cordão de 3 dobras, eu me lembro de uma das reuniões de pastores lá no Jardim Industrial, que o seu pai, pastor Antônio, ele pregando, ele orientou os pastores a respeito disso que o Senhor ministrou hoje para as nossas vidas, de nunca andar sozinho e sempre estar acompanhado, no ministério. Ele, inclusive, eu me recordo muito bem que ele falava sobre os pastores que estavam em igrejas mais longe, no interior, procurar sempre estar unido no ministério, procurando sempre estar junto, ter amigos, porque um ajuda a levantar o outro. E eu sou um testemunho disso, que certo momento que eu fiquei um pouco afastado foi aonde tive uma queda. Mas aí depois, quando o cordão, eu tive a união, a aliança dos irmãos do ministério, dos pastores, pastor Leonardo, pastor Fábio, vários outros pastores, aí foi aonde a aliança ela foi retomada, reedificada e fortalecida. E eu não me esqueço nunca dessa palavra, de uma reunião de pastores. Isso tem mais de 14 anos atrás, que o pastor Antônio Genaro, em uma das reuniões, ele falou sobre isso. E eu, por muitos anos, eu fiquei com essa palavra na minha cabeça. E hoje, na hora que o Senhor deu essa palavra, veio novamente à minha memória. A importância de sempre estar junto, nunca estar sozinho. Isso fortalece a nossa aliança. Amém. Amém. Olha, essa questão de andar sozinho é uma questão muito séria. Eu não vou citar especificamente o caso, mas agora, há poucos dias, a gente teve que lidar com a situação de um pastor que cometeu um erro justamente, e eu falei para ele isso, justamente por andar sozinho. Andar sozinho nunca é bom. Andar sozinho é uma coisa... vou dizer que a pessoa que se isola, isso é do diabo, não é de Deus. Porque foi Deus quem disse que isso não é bom. E se Deus está dizendo que não é bom, certamente quem tem interesse nisso é o diabo. Então, andar sozinho é uma coisa perigosíssima. A brasa que afasta do braseiro, ela apaga. Aquele que está solitário, ele desanima. Ele não tem ninguém que dê para ele uma palavra de ânimo, que ajude ele a levantar. Isso é muito sério. Mais alguém, gente? Ok? Só para a gente concluir, então, eu quero frisar uma coisa aqui nesse texto que a gente leu, esse último. O texto diz assim: porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Ou seja, quando há uma aliança entre você e uma segunda pessoa, quem é a testemunha dessa aliança? O Senhor. Então veja a natureza singular da aliança feita diante de Deus. Ele é a própria testemunha. É ele quem, vamos dizer assim, assina na aliança que nós estabelecemos. É ele quem
dá o aval e é ele quem acompanha o cumprimento dessa aliança. Isso é muito sério. Irmãos, isso aqui é, no mínimo, para trazer muito temor ao nosso coração. Quero aproveitar esse finalzinho aqui. Aqui pode tossir que não pega corona. Quero aproveitar esse finalzinho aqui para falar do treinamento que nós vamos ter no sábado. Vou aproveitar que eu estou falando para um grupo seleto. Se você está aqui assistindo essa aula, é porque você tem interesse de crescer. A maioria das pessoas querem algo grande, mas não querem crescer. E crescer custa. Né? O Lucélio, eu estava ouvindo o Lucélio falar aí que o crescimento é progressivo e gradativo, né? Andando para frente e para cima, como uma escada. E é isso mesmo. Se você quer crescer, tem que ter investimento, tem que ter, tem que despender de tempo, tem que abrir mão de alguma coisa que você, de repente, até gosta muito, tem que abrir mão de um tempo com a família, de um lazer. E nós vamos ter sábado agora uma oportunidade muito rica e que poucas igrejas têm. Nós estamos trazendo o Alexandre Rota. O Alexandre Rota, ele é coach da Improve, que é uma empresa, né? Lá ele é membro da nossa igreja sede, lá em Piracicaba. O pastor dele é o pastor Toninho, que é o presidente da nossa igreja no estado de São Paulo, e é uma pessoa que tem viajado do Brasil para dar esses treinamentos. E para nós, na nossa igreja, não vai ter custo. Bem, irmãos, não vai ter custo. Um treinamento, claro que ele vai ser resumido, mas eu, pessoalmente, quando eu fiz o treinamento com o Alexandre Rota, que foi de segunda a quinta-feira, eu paguei perto de R$3.000. Então, veja só, e nós vamos ter um treinamento resumido na nossa igreja, sábado, de 8 da manhã ao meio-dia. O tema é liderança protagonista, né? Você ser um protagonista da sua história e não um espectador do que acontece à sua volta. Ele vai falar sobre isso e muito mais. Então, sábado agora, 8 da manhã começa. 8 da manhã não é o cafezinho, não. 8 da manhã já é para estar sentado ouvindo. Entendeu? Então, 8 da manhã começa e termina meio-dia. Eu quero aqui chamar a sua atenção. Eu tinha um compromisso quando ele disse que poderia nessa data. Eu desmarquei o meu compromisso. Hoje ainda alguém tentou marcar um compromisso comigo no sábado e eu não marquei porque eu não vou perder de jeito nenhum essa chance de ouvir um pouco e de aprender bastante. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência enriquecedora. Então, sábado agora, de 8 da manhã ao meio-dia, não deixe de participar com a gente. Espera aí, fechou para mim aqui, mas vocês estão me ouvindo? Ouvimos. Sim, sim. Deu algum probleminha na minha tela aqui. Bom, mas é isso. Então, eu estou aguardando. Vocês estão me ouvindo e me vendo, né? Vamos. Então tá bom. Sábado agora, então, é importante que você dê o seu nome. Você pode fazer isso agora, aqui, ó. Entra aí no chat ou no bate-papo, escreve o seu nome completo, se você não deu o seu nome, para que o Everton já possa anotar o seu nome na lista das pessoas que vão participar. Sábado agora, de 8 da manhã ao meio-dia. E não perca a nossa programação de dezembro, que está maravilhosa, projeto de vida, né? Fase final aí, para que a gente possa levar o nosso projeto até o altar. É isso aí. Vou pedir
ao pastor Leonardo que faça uma oração final aí para nos abençoar. E em seguida, nós encerramos a nossa aula de hoje. Amém. Lembrando que domingo a gente tem um culto especial, né, pastor, de lançamento do projeto de vida. A gente está preparando um culto bem bacana para domingo agora. É o mês de dezembro todo, né? Na verdade. Todinho. Mês de dezembro todo. Consegui abrir de volta aqui, agora estou vendo vocês. O mês de dezembro todo está especial, uma programação cada domingo, cada quarta-feira. São bandas, pregadores, trabalho de libertação, né? Projeto de vida, culto da virada no dia 31, 10h30 da manhã ou 10h30 da noite. Então, dezembro está imperdível. E outra coisa, hein? O pastor Emerson falou ontem. A gente está um pouquinho escorado nesse negócio de pandemia. Não deixa isso te acomodar. Convida alguém para ir com você. Nossa igreja tem espaço. Né? Se for da sua família, dá para sentar junto. Se não for da sua família, nós temos espaço lá. A gente salta uma poltrona e senta com a maior tranquilidade. Ontem até fiquei feliz que a fiscalização da prefeitura foi lá na igreja ontem e saiu de lá falando, tá tudo certo, tá tudo ok, vocês estão cumprindo o que tem que ser feito, é isso aí. Então, vamos participar, vamos levar mais um, que vai ser uma bênção. Amém. Vamos orar, pessoal. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta aula, agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Leandro, que mais uma vez, com muita sabedoria, nos ensinou acerca da aliança, que o Senhor continue o abençoando e usando ele para nos abençoar cada dia mais. Deus o abençoe cada aluno, cada irmão que está aqui participando desta aula, na certeza de que a cada segunda-feira nós temos crescido mais na palavra do Senhor. Ó Deus, que este findar de segunda-feira seja uma bênção e que toda a nossa semana nós sejamos abençoados pelo poder que há no nome de Jesus. Coloca as tuas mãos sobre nós, é o que eu te peço, eu te louvo, eu te agradeço. Eu coloco o culto de quarta, o culto de domingo nas tuas mãos, sabendo que grandes coisas o Senhor fará naquele lugar. Deus abençoe cada um de nós, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Paz. Deus abençoe. Boa noite.